Quando a gente está num relacionamento e quando ele se torna um relacionamento doentio, a gente perde um pouco a linha, os parâmetros do que é razoável. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 tipos de casais meio dodóis da cabeça e eu espero que te ajude a identificar aquele amigo, aquele casal amigo, sabe, bem longe de você, que às vezes pode agir de um jeito meio doentio, tá bom? É o vídeo de hoje. A verdade é que a gente nunca admite que a gente pode ser um casal doentio, que a gente pode alimentar um relacionamento doentio. Então eu queria descrever alguns tipos, 8 para ser mais específico, de tipos de casais doentios que a gente pode ser. Talvez você não saia desse vídeo muito felizão da vida, felizona, porque de repente você vai ficar meio murcho, né? Mas a verdade é que relacionamento, ele deveria existir para fazer as partes se sentirem melhores como seres humanos do que elas estavam separadas. Deveria ser isso, né? Mas a verdade é que muitas vezes a gente usa os relacionamentos como depósito de lixo das nossas inabilidades pessoais e como uma perpetuação de certos conflitos e coisas doentias que a gente já traz da nossa família de origem. Papai, mamãe. E aí a gente perpetua um estado de infelicidade quase que, vamos dizer assim, fazendo uma complementação patológica com a outra pessoa. A minha doidice casa com a doidice da outra pessoa e a gente fica dois doidos junto. E aí é uma coisa complicada porque a gente fica bem mal e feliz, mas a gente não consegue sair daquilo. Porque é muito fascinante quando a gente encontra alguém que complementa exatamente a minha loucura pessoal. Estou falando loucura entre aspas, tá? Não acho que é loucura, transtorno. Não. Às vezes pode ser, mas não é disso que eu estou falando. Modo de dizer. Então, a gente precisa analisar quais são os padrões, as repetições. Você vai entender pelas características que eu vou dizer de cada casal, algumas coisas que são muito típicas. Primeiro casal, que eu chamo de o empacado e o estressado. O empacado é aquele tipo que parece mais passivo, mais ingênuo, parece uma roda presa, tem medo de tudo, não consegue fazer nada, tudo parece que difícil. E por outro lado tem um estressado, que é superativo, vigilante, ele está lidando com todas as coisas, e ele quer resolver tudo, e aí fica aquela briga, né? Do empacado, do estressado, meio empacado, meio com medo, e o estressado sempre querendo fazer as coisas, e querendo resolver a situação de uma maneira mais ágil, já tem tudo a senha, não sei o que lá, e o outro parece que está numa coisa difícil. Já viu o casal assim? Então, tem muito. E para eles saírem dessa dinâmica, o que eles precisam negociar? Isso é uma coisa importante. Eles precisam sair desse jogo de complementação. Então, eles têm que começar, isso daí serve para todos os casais, que só cada um tem um tema específico. Eles precisam começar a incorporar elementos que estão na personalidade da outra pessoa. O empacado precisa adquirir um certo poder de realização pessoal para sair dessa dinâmica. E o estressado precisa relaxar um pouco. Então, um precisa buscar um pouco mais de poder e outro precisa ceder um pouco de poder. E alguém tem que começar. Porque normalmente o estressado vai dizer, mas eu não faço nada, o empacado vai morrer. Você tem que aguentar um pouco esse processo de transformação. Porque empacado, ele é empacado porque tem medo, por motivos ali que são profundos. Do mesmo jeito que você tem medo de perder o controle, ele tem medo de tomar o controle e fazer besteira. Então, vocês têm que andar nessa direção para cada um absorver algo da característica do outro. Tem um outro tipo de casal, que é o que eu chamo de o tarado e a frígida, ou a tarada e o frígido. Eu estou colocando bem entre aspas esse frígido porque é uma dinâmica, né?
É sempre uma dinâmica. É sempre uma coisa alimentando a outra. É uma coisa que causa a outra que causa uma. As duas se causam mutuamente. É uma coisa mais sistêmica, como tudo na vida, obviamente. Então, assim, tem sempre um que é sexualmente mais fervente e tal, parece que tá sempre querendo dar uma trepadinha, e o outro que parece que fica meio recuado, meio que parece escorregando, com dor de cabeça, ou não, tô cansado, tô triste, tô trabalhando muito, sabe? Então tem sempre alguém que é muito sexualmente ativo e outra pessoa que é mais pudica, vamos dizer assim. E aí não importa se é homem que é mulher, se é casal homo, heterossexual, isso acontece, é uma dinâmica que independe do gênero até. Então o que precisa acontecer? Às vezes a pessoa mais tarada, ela precisa começar a entender que ela também canaliza o desejo dela para resolver certos estados de humor que ela não tem consciência. Então ela precisaria entender a natureza do desejo dela e se isso na verdade está capitalizando algum estado de espírito que ela não está olhando. E a pessoa mais fria, ela vai ter que de alguma maneira encarar essa dimensão do desejo dela. Quais são os medos que ela tem, as travas que ela tem, os julgamentos que ela faz, o moralismo que ela carrega dentro de si, porque ela precisa encarar de fato o desejo, porque aquela outra pessoa está convidando ela a uma imersão de perda de controle. Que a verdade é que o desejo, a sexualidade, tem a ver com perda de controle. Então, se a gente não entra nesse território, fica tudo muito mais difícil. Então, essa é a dinâmica. Entender a natureza do desejo. Uma outra dinâmica de casal problemática é do intelectualoide e da ingênua. Ou ingênuo, né? Então tem sempre uma pessoa que é intelectualmente mais sofisticada, né? Parece que está sempre dando uma lição a respeito da vida, falando sobre coisas... como eu sou sábio, como eu sou sábia, como eu já aprendi coisas, como eu já li livros, como eu sou uma mulher experimentada sobre as coisas, você é um infantil, você é uma criança. E a outra pessoa parece que está sempre agindo como se fosse uma pessoa meio tonta, meio emocionalmente imatura. E essa é uma dinâmica muito comum e que, na verdade, eles precisam também adquirir um ponto de equilíbrio na sensação de competência. Porque uma pessoa parece sentir competente demais e não abre espaço para curiosidade, para ignorância, para ingenuidade na vida. E a outra pessoa não assume as suas competências pessoais porque para ela parece ser mais interessante ser café com leite. Falei sobre um vídeo sobre mudança que eu falo muito sobre isso, as vantagens de ser café com leite. Então eles precisam tomar para si o senso de competência, um entregando um pouco e o outro tomando para si. Uma outra dinâmica de casal que é o dodói e a cuidadora, ou a dodói e o cuidador. Então o dodói parece ser uma pessoa meio doentinha, emocionalmente frágil, parece não respira na vida, né? E a outra pessoa cuidadora parece que está sempre em 1000 braços, né? Para fazer 1000 coisas e ajudar, só que num dado momento eles acabam brigando porque o dodói irrita, porque não... e o cuidador parece sempre se sente sobrecarregado em algum limite. Veja, é sistêmico, né? O que eles precisam saber negociar? O autocuidado efetivo. O que é o autocuidado efetivo? A pessoa que está, a cuidadora, ela precisa saber se cuidar, né? Precisa saber se cuidar. Porque ela cuida tanto dos outros, ela não cuida das próprias necessidades. Ela tem dificuldade de olhar para si mesma. Então ela está sempre cuidando dos outros. E o dodói também precisa aprender a se cuidar. Ele precisa parar de ficar o tempo todo esperando que a resposta venha de fora. Ele parece um passarinho com o biquinho aberto, esperando que o mundo traga tudo que ele precisa. Ele precisa também assumir para si mesmo o autocuidado e parar de ser uma pessoa tão dependente. Então essa é uma dinâmica que se soluciona pela tomada do autocuidado. Um quinto elemento, um quinto casal é aquele casal, o raivoso e o distraído.
raivoso parece aquela pessoa meio justiceira, que é o certo e errado, parece que tá sempre espumando no trânsito, né? Tá uma coisa muito doida, né? Parece que a pessoa tá sempre espumando regras a respeito de como o mundo deveria ser, porque o raivoso é um ser que se acha justo, né? E o distraído parece sempre aquela pessoa que tá tomando pancada e não sabe de onde veio. Então o raivoso bate e o distraído apanha e depois fala, mas você me batendo. Então fica aquela coisa meio infantilizada, né? Então como que eles saem dessa dinâmica? Eles têm que negociar o controle. Um tem que aprender a tomar controle das próprias rédeas da vida, para de ser tão distraído, vamos dizer assim, tão desconectado. E o raivoso precisa assumir o controle dos próprios impulsos. Entender que ele desrespeita, que ele pode ser justo em algum nível, mas ele pode ter um comportamento problemático por conta dessa justiça excessiva. Então, o controle é uma coisa super importante. Uma outra dinâmica de casal problemática é o do bebum ou louco e a pessoa coitada, sofredora. O bebum louco pode ser a bebuna louca, vamos dizer assim, descontrolada, e a pessoa sofredora, né? Eu sofro tanto com essa pessoa, tô sempre com essa pessoa tendo problema. Então a pessoa sofredora, ela parece que precisa de alguém com muitos problemas do lado dela, porque também ela tem dificuldade de olhar para os sofrimentos dela. E o bebum ou doido, a doida, ele tem dificuldade de parar e prestar atenção na outra pessoa. Então essas duas pessoas têm dificuldade de olhar, e aí é o ponto de solução, para a sanidade delas. Sair daquela dinâmica enlouquecida e ter uma certa sanidade a respeito da sensibilidade em relação à vida, do que cada um está fazendo da própria existência, do bom senso, do equilíbrio. Então, essa é uma coisa super difícil desse casal, porque um adora sofrer porque o outro é destemperado ou desequilibrado, e o outro não percebe o desequilíbrio porque o outro parece que está sempre sofrendo por ele. Então, essa terceirização do sofrimento é uma coisa que precisa parar quando o casal quer solucionar isso. E são sempre os dois. Ou pelo menos uma das partes tomando a dianteira e se firmando na nova posição. Porque quando um se firma na própria posição mais saudável, o outro não consegue fazer a complementação patológica. Isso é super importante. Um outro tipo de casal é o que eu chamo de traidor e o outro lado chifrudo ciumento, vamos dizer assim. É um termo meio tosco, eu não gosto desse, mas eu uso porque é de fácil entendimento a respeito do que é. Então o traidor ou a traidora parece ser aquela pessoa que está sempre libidinizando o mundo, a vida, tal, e fora do relacionamento, né? E o traído, vamos dizer assim, ou ciumento, ele parece que está sempre querendo puxar outra pessoa. Então, o que eles estão não sabendo negociar nessa história? A liberdade. Porque é uma coisa importante, né? O traidor, em algum nível, já falei sobre traição num dos vídeos aqui, como superar a traição, mas o traidor parece que ele está indo em busca de uma liberdade que ele não entende direito qual é. E ele não entende que a liberdade tem a ver com a liberdade dele, inclusive, ficar no lugar onde ele está e ter consciência sobre os desejos, os instintos e as necessidades dele. Né? Então não tem muita clareza, não tem muita consciência disso. E o ciumento, ele também não vive a liberdade dele, porque ele está sempre em função de caçar a liberdade do outro. Então, se você é capaz de lidar e vivenciar a sua liberdade, você para de ser ciumento, você para de ficar maluco em cima da outra pessoa. Então isso é uma coisa também importante. Então a solução é os dois vivenciarem a liberdade de uma maneira diferenciada do que eles vivenciam. E uma última dinâmica de casal, que é o que eu chamo do perseguidor carente e o distanciador. Então o que é o perseguidor carente? É aquela pessoa que você tem que me amar, por favor, fica do meu lado, eu não vivo sem você. E o outro que é o distanciador, que é assim, dá um tempo, fica um pouco na sua.
E às vezes eles nem entram às vezes num relacionamento. É o casal que nunca vira um casal de fato. Porque o distanciador parece que ele precisa sempre de um tempo para respirar. Esse tempo às vezes pode demorar semanas e meses. Então qual é a grande dificuldade desse casal? Entrega. Por quê? Pode parecer que a pessoa carente, perseguidora, ela se entregue, né? Não. Ela também faz isso por medo de não ser amada. Ela não está à vontade na vida. Então ela precisa se entregar. Fala assim, olha, seja lá o que aconteça, eu não tenho controle sobre isso e eu vou viver como se não houvesse amanhã. Eu vou viver entregue na vida. E a outra pessoa, o distanciador, ele tem medo de se fundir. Ele tem medo de sair daquele sistema de segurança que ele criou. Então ele também precisa vivenciar a entrega. Só que para vivenciar a entrega, ele precisa também ter alguém menos afobado, menos aflito, querendo engolir ele. Porque se ele é distanciador, ele não quer a gente engolindo. Então, se você recua um pouco, o distanciador se entrega. Então, entenda que é sempre uma dinâmica do casal. Então, para sair dessas dinâmicas, é importante entender. Tudo se conecta a tudo. Não é a característica do outro, não é o outro. É o outro em função de mim e sou eu em função do outro. É sempre uma coisa circular, que está sempre conectando tudo com tudo. Não existe uma causa lá fora. É sempre relacional a questão. Então não adianta você olhar quem é o culpado. Se olhar isso, você está perdendo de vista que você também alimenta essa relação doentia e que você precisa parar. E quando você para, você corre dois riscos. Ou essa relação pode mudar para muito melhor, a pessoa não tem onde pendurar o cabide da loucura dela, essa é a verdade. Se você não dá o varal, a pessoa não tem onde pendurar a roupa da loucura dela. Então você não dá essa margem. Ou um rompimento. Porque se você é uma parte saudável e não quer continuar jogando esse jogo sujo, aí normalmente o que vai acontecer é um rompimento. E normalmente porque você não quer romper e tem medo de dar o passo decisivo, você fica enrolando essa situação. Então pensa com carinho, dê as dicas aí desses casais. Se você for um deles, cuida de verdade do coração, cuida da sua vida, da sua personalidade, porque viver desse jeito parece uma coisa interessante, mas não é. É uma coisa infernal. Vocês podem sofrer muito e fazer sofrer e perder a oportunidade de viver uma coisa boa, realmente boa na vida. É isso. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, né? Tem vídeos sobre relacionamento, sobre psicologia. Se você quiser entender um pouco mais sobre esses assuntos, você pode entrar no sobreavida.com.br ou no inteligenciamorosa.com.br. E siga nas redes sociais, Fred Matos com 2 T's, no Facebook, isso no Instagram, né? No Facebook é o Sobre a Vida, Fred Matos. É isso, me siga, me acompanhe, vamos ficar juntos, criar essa comunidade em torno da maturidade emocional, tá bom? Um beijo, um abraço e tchau, tchau.